Parresia dessa semana, gostaria de responder algumas objeções do Parresia da semana passada a respeito do Rock in Rio. Bom, primeira coisa, gente, vamos aprender a discutir as coisas com aquilo que está sendo discutido. Ou seja, o tema do Parresia foi o Rock in Rio e não a música rock. Mas já que vocês estão falando de música rock, já que vocês mudaram o assunto, né, eu posso falar também de música rock. Vamos falar hoje de música rock. Mas por enquanto, vamos ficar no assunto da semana passada. O assunto da semana passada era uma cultura neopagã que venera já não mais o prazer, eros, a vitalidade, mas agora venera a morte, a destruição. Este era o assunto da semana passada. O assunto da semana passada era o fato inegável de que ao redor de um fenômeno como o Rock in Rio existe esta cultura neopagã e que ela está sendo colocada, propagandeada, proposta e servida para os nossos jovens como algo de bom e de positivo. Esse era o tema do Parresia da semana passada. Quer confirmar? Assiste outra vez, agora que eu expliquei para você qual era o tema. Acontece que algumas pessoas não conseguem, não suportam que alguém lhes mostre a verdade. Ou seja, não, eu gosto do ritmo rock. E o ritmo rock não tem nada a ver. Eu vou lá, eu fui ao Rock in Rio, mas eu não tenho nada a ver com aquela cultura neopagã, eu não tenho nada a ver com aquela cultura de morte. Meu irmãozinho, como não tem nada a ver? Como é que não tem nada a ver quando você vai lá, você subsidia, você paga, você está dando audiência, dinheiro, tempo para todas estas bandas que promovem este tipo de cultura? Por mais que você seja santo, por mais que você seja católico, por mais que você diga, eu não venero a morte, a destruição, a mutilação, as drogas, o sexo orgíaco, desregrado, etc. Você não faz nada disso. Muito bem. Agora, olha nos meus olhos e nega. Nega que isso está sendo promovido por eventos como o Rock in Rio. Vai, nega na minha cara. Ou seja, você pode até mentir para mim, meu irmão. Mas sabe qual é a dificuldade que você tem de me ouvir? É que não dá para mentir para você. Não dá para você mentir que você está brincando com fogo. Agora as pessoas ficam irritadinhas. Por quê? Porque o Padre Paulo está dizendo, se eu ouço um ritmo rock, eu terminarei satanista. Eu falei isso, rapaz. Você é surdo ou é um problema de burrice mesmo? Eu não falei isso. Eu estou falando de uma cultura, pomba. Uma cultura inteira que está promovendo morte e destruição. Ou você vai negar isso? Retardado. Então, faz favor de parar de mentir para você. Faz favor de parar de mentir para você mesmo. E ouve a voz da sua consciência, não o Padre Paulo. A voz da sua consciência, você está brincando com fogo. Eu estou falando de uma cultura de morte. Uma cultura de veneração da morte que se manifesta em coisas bem específicas. Vamos fazer a lista das coisas bem específicas? Então faça seu exame de consciência. Eu não estou falando de um ritmo. Entende? Eu não estou falando de um ritmo. Eu estou falando de uma cultura. Assista o Parresia outra vez e veja que é disso que eu estou falando. É claro que o ritmo entra na cultura. Vou falar do ritmo já já. Calma lá. Espera. Calma. Vou tratar desse assunto também. Mas vamos fazer a listinha das coisas destruidoras e vamos nos perguntar se eu posso sinceramente ser cristão católico e continuar venerando essas coisas. Vamos lá. Número 1. Sexo desregrado. Autodestruidor. Sexo autodestruidor. Pessoas que fazem orgias, que têm relações sexuais, querendo se contaminar, querendo se machucar. Isto existe. Isso é real. Eu não estou dizendo que você está fazendo. Eu estou dizendo que você está na turma, está entendendo?
você entrou na tribo, você entrou na turma. Segundo, drogas destruidoras. Terceiro, veneração com tudo aquilo que é tenebroso, feio, disforme. Então, se gosta de vestir roupas escabrosas, roupas feias, cortes de cabelo feios, piercing, mutilações, tatuagens. Você vem me dizer que isso é o culto da beleza divina. Quarta coisa, depressão, o culto da tristeza, gostar de estar mal. E tudo aquilo que é revolta e desordem. Desordem da ordem natural das coisas. Por exemplo, o culto do sexo gay e dos relacionamentos gays como se isso fosse a vontade de Deus. Aqueles beijos gays que foram dados no palco do Rock in Rio, aquilo é propaganda, gente. Aquilo é propaganda. É essa a cultura a respeito da qual eu estava falando. Se você sinceramente pode responder diante de Deus que você não faz parte desta cultura, então pare de andar com essa gente. Então, vem para cá, rapaz. Você diz assim, não, padre, mas eu uso o rock como apostolado. Eu uso o rock porque eu vou lá, eu atraio as pessoas que estão nessa cultura de morte, que estão na cultura do rock, eu pego e uso um rock para Jesus. Ponho uma letra cristã e trago o pessoal para cá. Muito bem. Então, se você está fazendo isso, você tem que ter uma estratégia. E a estratégia não consiste em somente ir lá. Qual é a segunda parte do plano? A segunda parte do plano é trazê-los para cá. O que você está fazendo? Porque muita gente que cultua o chamado rock cristão só se preocupa em ir lá, em agradar o mundo, em se adaptar ao mundo, em ser um cristão que não vai agredir o mundo, um cristão que não vai ferir os sentimentos do mundo. Por exemplo, o vídeo que eu postei na semana passada do Parresia falando do Rock in Rio, não, Padre Paulo não deve fazer isso, porque se ele quebrar os pratos, se ele disser as coisas às claras, vai desagradar o mundo, vai fazer o pessoal se afastar de Jesus Cristo e se afastar da igreja. Mas espera lá, que Jesus Cristo é esse que nós estamos propondo para essas pessoas? Você está entendendo qual é o problema? Ou seja, se você vai e veste Jesus Cristo de metaleiro, entende? E faz com que Jesus Cristo defenda essa cultura da morte que eu acabo de condenar aqui, para que Jesus Cristo seja mais aceitável para eles. Meu irmão, isso não é Jesus, você acaba de inventar um ídolo. Isso é uma deformação de Jesus Cristo. Então, veja, olha a estratégia. Se você vai lá e joga uma isca, dentro da isca tem que ter um anzol. Senão o que você está fazendo é alimentando os peixes, somente isso, você não está pescando. Se você simplesmente joga alimento e você vai alimentando, você está simplesmente dando mais alimento para eles. Cadê o anzol? Cadê aquilo que vai fazer com que eles saiam desta cultura de morte e venham para a luz? Cadê a segunda parte do plano? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque para a pessoa simplesmente ir à igreja, continuar indo à igreja, mas continuar cultuando a cultura de morte da qual ela fazia parte, continuar cultuando aquilo que é feio, continuar cultuando aquilo que é desregrado, aquilo que é desordenado, que faz mal à saúde, que cultiva a morte, que vai contra a ordem de Deus, a ordem criada por Deus. Existe alguma coisa errada nesse cristianismo.
Então, meu irmão, me desculpe a minha agressividade. Me desculpe se eu xinguei você, mas é para acordar, entende? Eu uso os xingamentos para acordar você, para você entender que você está indo para um abismo, para uma coisa muito feia e que você está disfarçando, mentindo para você mesmo. Não minta para você. Não minta para você. O problema aqui é uma cultura de morte. Então, atenção, repito, não é? Repito para o pessoal que ainda não entendeu. Na semana passada eu falei de uma cultura neopagã que está sendo promovida pelo Rock in Rio. Semana passada eu não falei do ritmo rock. Mas já que vocês estão insistindo no assunto, vamos falar do rock. Não é verdade? Então, primeira coisa que nós temos que tirar da nossa frente, o relativismo cultural. Relativismo cultural quer dizer o seguinte: toda cultura é linda, basta eu estar acostumado com ela. Isso simplesmente não é verdade. Toda cultura é edificante, toda cultura humana é digna de respeito, basta eu estar acostumado com ela. Isso simplesmente não é verdade, porque existe uma ordem criada por Deus. Então, vamos sair da ditadura do relativismo, entende? Vamos sair do relativismo em que você simplesmente decreta que uma coisa é bonita e eu tenho que engolir e aceitar que aquele negócio é bonito. Então, para a gente entender aqui e conversar, nós temos que entender que existe uma ordem e uma harmonia na criação. E que a arte, a verdadeira arte, seja ela música, seja ela pintura, seja escultura, seja qualquer forma de arte, balé, o que for, poesia, literatura, qualquer arte deve respeitar a ordem criada por Deus e exercer a criatividade. É aqui que está a criatividade artística, não é? Exercer a criatividade humana dentro daquela ordem e daquela harmonia. E a ordem ela é objetiva. Então, eu não sou cientista, eu sou padre. Mas não precisa ser cientista para você entender que existe uma ligação clara entre ritmos musicais, música e harmonia da alma e do corpo. Vejam, de todas as artes, a música talvez seja aquela que mais diretamente afeta a alma. Ou seja, afeta o seu estado de alma. Afeta a forma como você vê a vida e encara as coisas. A forma como você está. Se você pesquisar e for atrás de estudos científicos que falam daquilo que é a reação cerebral, ou seja, médicos, estudiosos do cérebro, neurologistas, já fizeram estudos a respeito da reação que existe entre a música e o cérebro, a música e o corpo. Por exemplo, coisas óbvias, como os batimentos cardíacos. Se você coloca para uma pessoa ouvir Bach, Mozart, músicas clássicas, música barroca, música clássica, os batimentos cardíacos da pessoa vão ficar mais tranquilos, mais calmos. A pessoa é capaz até de superar dificuldades físicas e problemas físicos como a hipertensão e assim por diante. Feitos eletroencefalogramas de pessoas ouvindo música clássica e pessoas ouvindo rock, as coisas são diferentes. O rock ele consegue afetar não somente os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, que altera, mas consegue afetar também as ondas cerebrais, a forma como funciona o seu cérebro. Isso não é subjetivo. Ah, eu gosto. Não é questão de gosto, é questão de objetividade. Agora, para que você entenda do que é que nós estamos falando aqui de um ritmo, de um gênero musical, mais do que ritmo, que é toda uma família musical. Então é evidente que aqui, quando eu faço um juízo a respeito do rock, esse juízo ele tem que ser matizado conforme as várias formas e famílias de rock, subclasses do rock. Uma coisa
evidente é Elvis Presley, é rock. Outra coisa é Ozzy Osbourne. Ou seja, o parentesco entre os dois é simplesmente quase que só na palavra, né? Você quase que só pode dizer, os dois são chamados de rock. Mas pergunta se o pessoal que é fã de Ozzy Osbourne tolera ouvir Elvis Presley, né? E mesmo assim, o juízo que eu estou fazendo, ele serve tanto para Elvis Presley como para Ozzy Osbourne. Só que em graus diferentes. É evidente, você é inteligente o suficiente para ver que um folk rock como The Answer, My Friend, is Blowing in the Wind é uma coisa, né? Outra coisa é Ozzy Osbourne, né? Cantando Come on, Feel the Noise. Entende? É outra coisa. Feel the noise. Sinta o barulho. Ele até é sincero. O que ele está cantando não é música, é barulho. Tem até uma certa sinceridade no rapaz, né? Ou seja, é uma coisa linda você assistir um cara que entra num palco e morde a cabeça de um morcego. Olha que coisa mais cristã. Veja que harmonia, que graça, que beleza, que coisa construtiva. É evidente que aqui nós já estamos naquela nova cultura da adoração ao desespero, à morte, a tudo aquilo que é dark, tudo aquilo que é tenebroso, que irá terminar levando ao satanismo. Agora, os rebolados do Elvis Presley, sensuais, não estão ainda na cultura da morte clara, rasgada e plena. Não, ele ainda está, digamos assim, cortejando o antigo paganismo. Ou seja, o prazer erótico. Só que acontece que, vejam, na própria carreira do Elvis Presley, como ele começou na década de 50, como um rapazinho bonitinho, em filmes, não é? Conquistando garotas e com seu pequeno rebolado, dançando e fazendo coisas bonitas. Mas terminou sua vida num fenômeno clamoroso de autodestruição. Será que foi por acaso? Sinceramente, fica difícil engolir essa. Entende? Então, meus queridos, vamos entender uma coisa. Existe algo de objetivo na música. Por exemplo, estudos mostram que bebês, crianças que são educadas ouvindo Mozart, ouvindo música clássica, conseguem aprender melhor, se concentrar melhor, ter melhor memória, o QI, né? Elas se desenvolvem, o cérebro delas funciona melhor. Agora, coloque essas mesmas crianças ouvindo rock e o negócio é absolutamente perturbador. Até as vacas sabem disso. Por quê? Porque uma equipe de médicos canadenses fez a experiência. Colocaram um rock para as vacas ouvirem e elas produziram menos leite. Depois colocaram música clássica para as vacas ouvirem e elas produziram mais leite do que o normal. Gente, se até vaca consegue entender que tem alguma coisa errada com o rock, por que é que nós não conseguimos entender? Porque nós estamos simplesmente divorciados do mundo real. Porque nós decretamos que o feio é bonito, porque nós nos colocamos no lugar de Deus, e eu acho que é bonito porque tem que ser bonito, porque quem manda aqui sou eu. Só que o seu corpo não vai obedecer isso. Seu cérebro não vai obedecer isso. A sua natureza não vai obedecer isso, porque quem manda no seu cérebro, no seu corpo e na sua natureza é Deus. Ele fez. E Ele fez para uma harmonia. Portanto, eu não estou dizendo aqui que você só pode ouvir agora música clássica, né? Você vai vir com ironiazinha em cima de mim e dizer, agora Padre Paulo quer que a gente volte para o século XVIII. Eu não estou dizendo isso. Nós podemos fazer música moderna, sim.
Mas uma coisa é você fazer a música moderna respeitando a ordem das coisas, a harmonia das coisas. Outra coisa é você fazer uma música que por si mesma tem a finalidade de perturbar. Tem a finalidade de fazer com que a pessoa fique agitada, perturbada. Esta tristeza mortal, esta agitação, essa irritação na qual você vive, você sinceramente tem certeza que isso não tem nada a ver com a música que você ouve o dia inteiro? Com essa música ensurdecedora que você põe dentro de você o dia inteiro, se envenenando. Você tem certeza que você não está pecando contra o 5º mandamento? Não matarás? Que você está se destruindo. E que você está aos poucos, sorrateiramente, imperceptivelmente, sendo seduzido para uma cultura de morte. Você não adianta fazer ironias nos comentários do meu vídeo e dizer, Padre Paulo acha que basta ouvir rock, eu vou adorar Satanás. Eu não disse isso. Eu nem estava falando do rock. Eu estava falando de uma cultura inteira da qual o rock faz parte. Mas já que nós estamos falando de ritmo musical, já que você insiste em falar de rock, você veja que existe uma progressão no rock. Ou, melhor ainda, uma regressão. É algo desagregador. E eu não estou falando de rock progressivo, não. Tá? Eu só estou dizendo que uma coisa é um folk rock que pode parecer até inofensivo, mas que vai seduzindo e vai te trazendo. E você vai passando para outros tipos de rock, né? E assim por diante, até chegar àquilo que é claramente um movimento satânico. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que existe algo de errado em eu me revoltar contra a criação. E aqui que está o exame de consciência que nós precisamos fazer. Não há um relativismo nas coisas. Existem coisas relativas, sim. Por exemplo, é muito relativo, eu posso preferir Mozart a Bach, por exemplo. Porque aqui, o Padre Paulo Ricardo, aqui estou falando pessoalmente, eu prefiro Mozart. Por quê? Porque existem algumas coisas a respeito de Bach que não me agradam tanto. Acho que Bach é muito matemático em certas coisas. Segunda coisa, eu tenho uma certa intolerância com o excesso de contraponto, não é? Ou seja, é um excesso musical, uma extravagância, onde, claro, eu sei admirar a genialidade daquilo, mas tem um certo limite de ficar ouvindo aquilo o tempo inteiro. Mas isso é um limite meu, eu reconheço, é relativo. Tem gente que acha Bach a coisa mais extraordinária do mundo. Certamente são pessoas que têm uma compreensão musical melhor do que a minha. Eu já sou mais burrinho musicalmente. E eu prefiro uma melodia com acompanhamento. Entende? Uma certa quantidade de contraponto, sim, aceito. É bom, mas tem um certo limite. Por exemplo, quando nós passamos por um movimento romântico, Beethoven ainda é aceitável em muitas de suas obras. Outras obras dele já começam a ser um pouco perturbadoras. Quando nós caímos, por exemplo, em outras coisas, como Chopin, Debussy e Companhia Limitada, sinceramente, eu confesso o meu absoluto limite, não é? De tolerar certos cromatismos e certa veneração romântica com a tristeza, a depressão, o sentimento de morte. Existe algo ali também que é de revolta contra Deus. E ali eu já acho que é algo objetivo, não é algo tão relativo assim. Mas se nós ficarmos nos movimentos clássicos, se nós ficarmos na música clássica, na trindade clássica, como Bach, Mozart e Beethoven, claro, dá para a gente ali discutir, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Isso só para ficar no âmbito da música clássica. Existe algo relativo, existem gostos, não tem dúvida nenhuma. Mas tem uma outra coisa que a gente não pode negar.
existe ali, nesses três autores, um certo respeito por uma ordem pré-estabelecida. Existem criatividades, cromatismos, desrespeito a regras, sim. Muitas vezes, Bach, Mozart e Beethoven desrespeitam regras. Mas a genialidade deles está nessa criatividade onde existe uma harmonia básica, onde a tensão do desrespeito à regra está ao mesmo tempo em sintonia com a harmonia de uma ordem pré-estabelecida. E assim por diante. Agora, a revolta pela revolta, o desrespeito à regra pelo desrespeito à regra, onde você, por exemplo, desrespeita todas as regras de harmonia e troca a harmonia por dissonâncias simplesmente porque você quer provocar algo de desagradável ao ouvido. Quando você, ao invés de provocar na pessoa sensações harmônicas, prefere o som estridente e irritante. Quando você, ao invés de colocar ritmos que promovem uma certa harmonia no ritmo corporal e cerebral, você prefere ritmos, martelantes que causem angústia. Meu irmão, pode ser que você não entenda nada disso que eu estou te dizendo, mas existe alguém que entende. Existem pessoas que entendem isso e sabem muito bem o que estão fazendo. E estão fazendo em você. Ou seja, você está sendo objeto de uma engenharia cultural para desagregar e destruir aquilo que em você é o conceito natural de belo, de harmônico, de bom, de verdadeiro. E uma vez que você entra nesse relativismo e aprendeu a chamar o feio de bonito, o desordenado de harmônico, aí você passou a fronteira. E você pode, daqui a pouco, achar bom, ao invés da vida, a morte. E ao invés de Deus, Satanás. É um declive. É um declive que nos leva lá. Saia desse relativismo. As coisas não são tão relativas assim. Existe algo de verdade objetiva. Faça uma pesquisa na internet, básica. Você não precisa nem comprar livros muito profundos. Você não precisa nem ter um pós-doutorado em neurologia para compreender certas verdades. Basta um pouco de sinceridade com você. Eu posso dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que ficou chocado com os meus vídeos a respeito do Rock in Rio e agora esse vídeo a respeito da música rock de uma forma geral, eu posso garantir a você uma coisa. Eu vou rezar por você. Vou rezar para que você encontre a verdade. Se eu fui duro nas palavras, saiba. Fui duro como um pai que é duro com seu filho, que quer acordá-lo do abismo para o qual ele está andando. Eu não estou condenando qualquer espécie de rock. Totalmente. Não. Não é isso que eu fiz. Eu só estou dizendo, muito cuidado. Muito cuidado porque vocês estão mexendo com fogo. Usar o rock para atrair pessoas para a igreja pode ser o primeiro passo de uma tática interessante. Mas está faltando uma segunda fase. Que é aquela fase que faz com que essa pessoa que estava na cultura de morte comece a voltar para a cultura da vida. Comece a se vestir de forma mais harmônica, comece a desistir de mutilar o próprio corpo com piercings e transformar o corpo com tatuagens. Que essa pessoa comece a pentear o seu cabelo de forma harmônica e não simplesmente para chocar. Que essa pessoa comece a aceitar que existe uma ordem do Criador que, no fundo, ela estava desrespeitando. É essa conversão, que é a segunda parte do projeto, que eu vejo que muita gente está se esquecendo. Mas que Deus ilumine você. Se eu transtornei você com meus vídeos, minha pregação, minha posição, eu peço perdão a você simplesmente por uma coisa. Porque talvez eu não tenha feito isso há mais tempo. Não tenha chegado a você em tempo suficiente de evitar coisas piores. Mas agora eu peço a você, meu filho, vamos voltar para casa. Deus te abençoe.